Meus irmãos, hoje é o nosso terceiro domingo da Quaresma. Estamos aí na expectativa da chegada da Páscoa, celebrando a vitória sobre a morte. O texto que eu quero tratar com os irmãos nesta noite faz parte de um grupo de textos bíblicos que é especial para esse período da Quaresma. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, mesmo assentado, no Evangelho de João, no capítulo 3, e vamos ler os versos de 1 a 7. O tema que eu vou tratar é um dos temas mais importantes da fé cristã, que é tratado pelo apóstolo João. João vai falar sobre o novo nascimento. Eu quero compartilhar com os irmãos, nesta noite, a porção desse texto da palavra do Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 3, e vamos ler os versos de 1 a 7. Vou ler os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Todos encontraram? Amém. Diz assim o apóstolo João: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre e vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos ler tudo junto, verso 7. Não te admires, eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Até aqui, meus irmãos, feche mais uma vez os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós dependemos de Ti. Nós dependemos do agir e da iluminação do Teu Espírito, Senhor, para compreender a Tua palavra. As nossas vidas estão em Tuas mãos, entregamos ela a Ti e rogamos a Ti, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que o Senhor abençoe e ilumine, Senhor, a mente da Tua igreja. Prepare, Senhor, os nossos corações para receber a Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de João nos relata vários testemunhos a respeito de Jesus. Testemunhos estes que provocam várias reações nas pessoas. Reações do tipo curiosidade, reações do tipo admiração, dúvidas, espanto, inveja, ira e tantos outros que eu poderia mencionar aqui. A fama de Jesus já se espalhava por toda Jerusalém, como diz João capítulo 2, versículos 23 a 25. E nessa altura, a Bíblia nos mostra que a fama de Jesus já havia penetrado nas sinagogas. E dessa forma que Nicodemos, um dos principais judeus, toma conhecimento a respeito dos feitos de Jesus. Nicodemos, então, decide conhecer Jesus pessoalmente. Diz aí o versículo 2: este de
noite para não ser visto por outros fariseus. Mas também Nicodemos foi até Jesus motivado pelos sinais que Jesus operava. Mas que sinais são esses? O verso 2 diz: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Estes sinais, meus irmãos, eram o testamento da sua missão divina. Nicodemos desejava saber mais desse mestre, deste professor, deste rabi. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, disse Nicodemos. Em outras palavras, Nicodemos queria saber se Jesus era o Messias prometido. Quando Nicodemos usa o verbo saber na primeira pessoa do plural, sabemos, tudo indica que entre os fariseus já se especulava em saber quem era esse tal de Jesus, que operava sinais grandiosos. E a partir deste momento, então, meus irmãos, Jesus vai nos ensinar que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Esse é um dos temas, meus irmãos, de extrema importância em nossos dias. Porque nós vemos uma igreja inchada, que segundo o IBGE, nós estamos beirando a casa de quase 50 milhões de evangélicos. Mas a pergunta que nós precisamos fazer diante desses quase 50 milhões de evangélicos que tem no Brasil é: vocês, ou dessas pessoas que se dizem evangélicos, realmente nasceram de novo? Essa é a pergunta que esse texto vai lhe dar. O texto vai falar sobre isso. E Jesus, então, ele vai trazer para nós 3 lições de como nós vamos entender esse tema sobre o nascer de novo. Em primeiro lugar, primeira lição de Jesus: o novo nascimento é uma necessidade do homem. Novo nascimento é uma necessidade do homem. Veja o que diz aí o versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus queridos irmãos, o nascimento de que Jesus fala representa o início de uma nova vida, de um novo relacionamento com o Pai, que causa o nascimento. Quando Jesus diz no verso 3, de novo, essa palavra grega aqui, de novo, é a palavra anotei, que significa do alto. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é: se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Essa é a primeira explicação que Jesus dá aqui, da necessidade do nascer de novo. Tiago, não o marido da Ivonete, mas o meio-irmão de Jesus, usa a palavra grega anotei, também no seu texto. Abra lá sua Bíblia, em Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago capítulo 1, verso 17. Tiago capítulo 1, versículo 17. Veja o que o texto diz aí: toda boa dádiva
todo dom perfeito são lá do alto. Anotem. É isso que o diabo diz aí. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Anotem. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando o Tiago diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, Tiago está dizendo que tudo vem de Deus, inclusive a regeneração. É por isso que Jesus, então, ele diz para Nicodemos, se alguém não nascer de novo, se não for regenerado, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Perceberam, meus irmãos, como esse tema é algo sério? Esse tema é de extrema importância, meus irmãos, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Volte lá a sua Bíblia, para o texto de João 3. Nicodemos, meus irmãos, ele vê o reino de Deus nas ações de Jesus. Porém, Jesus diz que Nicodemos não pode ver de maneira genuína o reino de Deus se não nascer de novo. Muitas pessoas que estão na igreja, que frequentam a igreja, mas não nasceram de novo. Há muitas pessoas convencidas, mas não convertidas ao Senhor. O que entra, ou que pode ver o reino de Deus, não são os convencidos, mas são os convertidos pelo Espírito Santo, pelo Evangelho, pela graça de Deus. Meus irmãos, o novo nascimento é a mais importante, mais urgente necessidade na vida do ser humano. Sem o novo nascimento, as nossas vidas não têm esperança nenhuma. Sem o novo nascimento, a sua vida é vã, sua esperança é vã, sua religião é vã. Sem o novo nascimento, Deus estará contra você no dia do juízo. Sem o novo nascimento, a palavra de Deus condenará o homem no dia final. Sem o novo nascimento, o céu estará de portas fechadas para o homem. Nicodemos, meus irmãos, era um convencido que Deus é bom, que estava seguindo a lei, estava convencido que Jesus é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas Jesus mostra para ele que só isso não basta para ele ver o reino de Deus. Para ver, para entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo, nascer do alto. O homem que não nasceu de novo, não nasceu do alto, ele está morto em vossos delitos e pecados. Quem não nasceu de novo, quem não nasceu do alto, está entregue ao governo de Satanás, como diz o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Ou seja, meus irmãos, não podemos mudar a nós mesmos se Deus não mudar as disposições do nosso coração, nos dando um coração obediente a Ele. Jamais o homem poderá entrar no reino de Deus por conta própria, se não nascer de novo. Muitos em nossos dias, meus irmãos, assim como no passado, têm procurado Jesus, como Nicodemos fez, não porque tem em seus corações o conhecimento de que Ele é o Messias de Deus, mas são movidos a ir em Jesus por
para Jesus porque o seu problema vai ser resolvido. Vem para Jesus porque o seu casamento vai ser restaurado. Vem para Jesus porque se você tem um problema de uma enfermidade física, você vai ser curado. Nós estamos procurando Jesus para essa forma. Mas a palavra do Senhor, a pregação que Jesus faz para Nicodemos é completamente diferente do que nós estamos ouvindo em nossos dias. Jesus diz: é necessário nascer de novo. É necessário nascer do alto. Eu concordo com o pastor Marcos Granconato quando disse: não importa o que você faça. E a igreja dá oferta, ser uma pessoa boa, se não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o novo nascimento é uma necessidade, é algo sério, que nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Os crentes de hoje, muitas pessoas hoje precisam ficar atentos quanto a esse tema que Jesus está tratando aqui. Porque estão procurando Jesus, não porque Ele pode perdoar pecados, salvar pessoas do inferno, mas sim por causa dos milagres que Ele pode realizar. Para muitos, o Deus das bênçãos, as bênçãos são melhores do que o abençoador. Mas não é isso que Jesus está ensinando aqui para Nicodemos. Nicodemos precisa nascer de novo, precisa nascer do alto, senão não pode entrar no reino de Deus. Mas o texto não para por aqui. Nós temos uma segunda lição ensinada por Jesus. E a segunda lição é: o novo nascimento é uma impossibilidade humana. Veja o que diz aí o versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Percebam, meus irmãos, a pergunta que Nicodemos fez. Quando lemos essas duas perguntas que Nicodemos fez para Jesus, vem a nossa reflexão. Nicodemos, o Senhor está acreditando que Jesus estava propondo um novo nascimento através de um parto. Jesus percebeu, meus irmãos, que Nicodemos não entendeu nada do que Jesus havia falado. Olha o que diz aí os versos 5 a 8. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Verso 8: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Depois que Jesus explicou a pergunta de Nicodemos, aí no versículo 4, no verso 9, Jesus fala outra coisa também. Verso 9, olha o que diz: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus, versículo 10: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas. Sabe o que Nicodemos está dizendo aqui, irmãos? Sabe o que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos? Nicodemos, tu és um teólogo,
a fé intelectual de Nicodemos era insuficiente para que ele viesse entrar no reino de Deus. Por isso, meus irmãos, o novo nascimento é uma impossibilidade humana. Para o homem, meus irmãos, é impossível salvar a si mesmo. Não importa se os sinais que temos visto nos faz convencido da existência de Deus. A salvação não provém das nossas razões intelectuais. Nós só entramos no reino de Deus se o Espírito Santo de Deus produzir em nossas vidas uma regeneração. Se não for assim, o homem é só um ser religioso, porém não nasceu de novo. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Você é apenas um religioso, conhece muito a tradição judaica, conhece muito o livro da lei, mas quando eu pergunto a você se você já nasceu de novo, você entende completamente diferente. Em outras palavras, meus irmãos, nenhum ato religioso praticado por você ou por Nicodemos será capaz de promover em você, em nós, um novo nascimento. Nenhum ato religioso pode fazer isso. Quantas pessoas nós vemos por aí que são tão religiosas, mas que não conhecem Jesus? Quantas pessoas que seguem ali a tradição religiosa e tal, mas que não conhecem Jesus, mas que não nasceram de novo? Nicodemos era assim. Era este homem. Era um homem religioso. Um homem que ficou curioso em conhecer Jesus pessoalmente. Jesus, meus irmãos, está conversando com um ou o maior teólogo do seu tempo, que era Nicodemos. E ele se torna ignorante na presença de Jesus. Jesus mostra para Nicodemos que todo o conhecimento dele não faz ele entender nem perceber que ele precisa nascer de novo. Mas o texto apresenta para nós uma terceira e última lição. A terceira e última lição que esse texto nos ensina sobre o novo nascimento revela a obra regeneradora do Espírito Santo. Versículo 5 e o verso 6 nos diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ao propor o novo nascimento para Nicodemos, Jesus estava anunciando uma nova aliança que vai além dos rituais da lei. Agora o mestre, o rabi, corrige o confuso doutor da lei, mostrando para ele que o que é nascido da carne é carne. Ou seja, a natureza humana caída em seu pecado só pode produzir mais do mesmo. Quando Jesus diz para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, a pergunta é, o que Jesus está falando aqui? Meus irmãos,
Não há diferença entre ver o reino de Deus, como diz o verso 3, e entrar no reino de Deus, como diz o versículo 5. Também não há distinção entre ver a vida, como diz João 3, versículo 36, e entrar na vida, como diz Mateus 19, versículo 17. Também não há diferença entre nascer ou nascer do alto, nascer de novo ou nascer do alto. Também não há diferença entre nascer da água e do Espírito. Só que esta última maneira de dizer era para Nicodemos compreender, afinal Nicodemos é o mestre da lei. Ele conhece o Antigo Testamento. E Nicodemos deveria lembrar que Deus tinha prometido fazer exatamente o que Jesus fala aqui no verso 5. Quem não nascer da água e do Espírito. Jesus, meus irmãos, está falando de um lavar regenerador, que vem do batismo e do Espírito Santo. Deus já tinha falado para o profeta Ezequiel, lá no capítulo 36, no versículo 25, onde diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e porei dentro de vós o Espírito novo. Espírito novo, meus irmãos, era o Espírito do próprio Deus. E aí nos faz lembrar também o que diz o nosso catecismo de Westminster, na pergunta 165, o que é o batismo? E o catecismo de Westminster nos diz: batismo é um sacramento do Novo Testamento, no qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal, um selo da nossa união com Ele mesmo, da remissão de pecados pelo seu sangue e da regeneração do Espírito. Ou seja, meus irmãos, nascer da água, dito por Jesus, é uma referência ao batismo como um sinal, mas quem opera a ação da regeneração é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode transformar. Só o Espírito Santo pode dar vida àquele que se encontra morto espiritualmente. Só o Espírito Santo pode fazer o homem nascer de novo. Só o Espírito Santo pode transformar a minha e a sua vida. Só o Espírito Santo pode fazer o homem querer o que ele não quer, que é Deus. Por isso, Jesus diz essas coisas, prega para Nicodemos a importância do nascer de novo. Ou seja, para nós, reformados, presbiterianos, a regeneração antecede o arrependimento e a fé salvadora. Ou seja, sem a regeneração não podemos ver e nem entrar no reino de Deus. Se Deus, na pessoa de Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, não transformar a vida do homem, ele jamais vai dar um passo em direção a Deus, porque o homem não quer Deus. É por isso, meus irmãos, que nós pregamos o Evangelho contando com a ação do Espírito Santo. Porque se não for assim, você vai falar por 1, 2, 3, 4, 5 horas. O homem vai ouvir, a pessoa vai te ouvir, mas não vai nascer de novo. Se o Espírito Santo não operar, se o Espírito Santo não transformar, é impossível o homem querer o Senhor. Nicodemos, Jesus veio dizer a Nicodemos: olha para ele e faz essas perguntas para Nicodemos. E percebe que Nicodemos é apenas um religioso, mas que ele precisava de algo mais.
E esse algo mais é nascer de novo. Esse algo mais é ter o Espírito Santo habitando nele. Esse algo mais é ser regenerado, é ser transformado. Meu irmão, minha irmã, é assim que o Senhor pega nas nossas vidas. Você está aqui e confessa a Cristo como Senhor e Salvador, porque você nasceu de novo. Porque se não fosse isso, você não estaria aqui. Se não fosse isso, você não ia conseguir falar: eu creio que Jesus veio a esse mundo, morreu por mim na cruz, e ao terceiro dia ressuscitou para me salvar e prometeu me buscar. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança da Igreja do Senhor. A nossa missão é continuar pregando o Evangelho, porque quem transforma, quem opera na vida do homem se chama Jesus Cristo. Você foi chamado, meu irmão e irmã, para essa missão. E a missão é continuar pregando esse tema, que é de extrema importância: o nascer de novo. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.